Estamos de volta com o programa Em Dia com a Saúde. Nesse bloco, trouxemos o médico cardiologista Dr. Gilberto Fernandes. Nós vamos conversar sobre saúde do coração e daqui a pouquinho ele vai responder as perguntas mandadas por vocês, ouvintes. Bom dia, Dr. Gilberto. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui participando do programa, poder estar transmitindo, né, o conhecimento e esclarecendo as dúvidas dos ouvintes e até de pacientes meus, né? Então, é um prazer enorme estar aqui participando do programa. Obrigado. E para começar a nossa entrevista, doutor, eu gostaria de saber quais são as doenças mais comuns que o senhor trata. Os motivos mais comuns de ida ao consultório médico, do cardiologista no caso, né? A dor no peito, né, é o principal sintoma que leva o paciente a procurar o cardiologista. E o cardiologista aí, no caso da dor no peito, ele tem que dar uma opinião, parecer se a dor no peito é de origem cardíaca mesmo ou não, né? Outro grande motivo de consulta ao cardiologista é a pressão alta, tratamento da pressão alta. É uma doença muito prevalente, para você ter uma ideia, pacientes acima de 65 anos, 60% da população já tem pressão alta, é muita gente. E outra doença também, outros sintomas são a falta de ar, o cansaço, que levam muitos pacientes à consulta do cardiologista. E o que ocasiona a maior parte das doenças de coração? Então, a maior parte das doenças do coração, a principal causa de morte hoje no mundo moderno, no mundo que a gente tem, são as doenças cardiovasculares, é a principal causa de mortalidade mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 7,5 milhões de pessoas morrem no mundo por ano por doenças cardiovasculares. Entre elas a gente destaca o infarto agudo do miocárdio e o AVC, o famoso derrame. E são as principais doenças que a gente trata e que deve combater. Certo. Há alguma prevenção que a gente pode fazer para não ter esse tipo de doença? Então, a gente tem fatores de riscos que a gente considera que são fatores de risco mutáveis, né? Que a gente consegue controlar, que a gente consegue cuidar, e existem fatores de risco que a gente não consegue mudar. Por exemplo, sexo e idade. Sexo masculino, sexo feminino. Então, a gente não tem como mudar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que para os homens a visita ao cardiologista deve começar a partir dos 40 anos de idade e para as mulheres a partir dos 45 anos de idade. Na minha experiência clínica, eu tenho visto que a idade tem diminuído, né? Então, eu já tenho pacientes com 38 anos, pacientes com 35 anos, hipertensos e já complicados, já com doença coronariana e com risco de infarto. Tanto homens quanto mulheres. Já fiz exames de pacientes que infartaram e que foram para a cirurgia de ponte safena, de revascularização do miocárdio, com 40 anos, sem ter um fator de risco. Existem pacientes hoje em dia que a gente tem diagnosticado com novos fatores de risco, como a hiperhomocisteinemia, que é uma doença rara e que pode provocar doença aterosclerótica difusa no coração. E sobre o cigarro, que males ele causa no coração? Então, o cigarro, a fumaça do cigarro, para você ter uma ideia, ela possui aproximadamente 63 a 65 substâncias tóxicas. Dentre essas 63 substâncias tóxicas, só uma que provoca dependência, que é a nicotina. Todas as outras, elas provocam lesões cancerígenas e lesões inflamatórias na parede das artérias. Essas lesões inflamatórias, elas promovem a facilitação da passagem do colesterol através da artéria. E aí esse colesterol se acumula. Então, o cigarro, a pessoa que fuma, ela provoca nada mais, nada menos do que um processo inflamatório dentro dos vasos sanguíneos. E provoca esse processo inflamatório não só no coração, mas no cérebro também, com risco de derrame, AVC isquêmico. Esse processo inflamatório vai acumular gordura, vai promover a formação de uma placa aterosclerótica, e essa placa aterosclerótica ela pode ou romper ou fechar totalmente a circulação sanguínea. A gente sabe que um cigarro
por dia já é fator de risco para o coração. Então, para o coração, se existe alguma situação que a gente fala é proibido, é o cigarro. O cigarro é proibido. E um por dia já foi comprovado que faz mal. Certo. Agora, doutor, nós vamos para o nosso quadro Fala Ouvinte, onde os nossos ouvintes enviam dúvidas para que a gente pergunte a um especialista. E como o nosso tema trata de coração, hoje é o senhor que vai responder essas perguntas. Vamos lá. Começando pela pergunta do ouvinte Júnior Matuccelli, de 27 anos. O que pode significar um aperto repentino no coração? Parece que sufoca e ele sente essa dor ao menos uma vez ao mês. Então, paciente jovem, a gente tem diagnosticado doença coronariana cada vez mais cedo. Mas essa dor repentina, súbita, tipo pontada, a gente caracteriza ela na cardiologia como precordialgia atípica. Ela não é uma precordialgia típica de doença cardíaca. A doença cardíaca ela não é uma dor localizada e ela não é uma dor que ela passa rápido, ela demora para passar. A dor, ela pode ser no meio do peito, que a gente chama de retroesternal, ou ela pode ser uma dor precordial, do lado esquerdo do peito. A dor cardíaca, ela tem como fator de risco desencadeante o exercício físico. Então, o paciente vai chegar no consultório e vai reclamar que ao subir uma ladeira, ao subir 2, 3 lances de escada, quando ele sobe esses 2, 3 lances de escada, ele sente a dor nessa região. Mas ele não consegue localizar onde. Ele pode falar que ela é opressiva, tipo um aperto, tipo um esmagamento. Ele pode falar que ela é tipo queimação, tipo um peso. Mas ele não consegue falar onde. Ele fala dói o peito inteiro. Ele põe a mão no peito, do lado esquerdo ou atrás do externo, no meio do peito. E ele tem que parar de caminhar para a dor passar. Então existe a relação exercício e dor. No caso da questão do ouvinte, não existe essa relação exercício e dor, ela é súbita. Esse tipo de dor, a principal causa é a musculatura torácica. Então a gente tem costelas, a gente tem pleura pulmonar, a gente tem várias estruturas torácicas, pulmão, que doem quando a pessoa tem um posicionamento incorreto, ao deitar, ao dormir. E esse tipo de dor pode incomodar e o paciente pode achar que é cardíaca, mas não é cardíaca, é atípica. Mesmo assim, sendo dor atípica, a gente, para avaliar esse paciente, a gente considera ele e o ideal seria fazer um exame de teste ergométrico para tirar a dúvida desse paciente. Tá? Então, existem pacientes jovens que têm dor, que a gente só através do exame a gente vai poder dizer que a dor dele é ou não é cardiológica, cardíaca, coronariana, entendeu? Certo. A nossa ouvinte, a Larissa Queiroz, de 23 anos, ela tem uma dúvida que é a seguinte. Ela quer saber se é verdade que febres fortes, por qualquer infecção que seja, se persistir e não for tratada corretamente, se pode causar problemas cardíacos. Não, na verdade não é verdade, é um mito, né? Existe uma doença chamada febre reumática. Existem duas doenças, a febre reumática e a endocardite bacteriana. São duas doenças distintas com fisiopatologias e mecanismos de instalação diferentes. A febre reumática é uma doença que ela é provocada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. É uma bactéria que dá infecção de garganta e o paciente, de 1 a 3 semanas depois dessa infecção de garganta, ele começa a apresentar sintomas articulares. Ele começa a ter a artrite migratória. Começa a ter primeiro um inchaço e dor no tornozelo. Aí 2, 3 dias depois passa para o joelho. Aí 2, 3 dias depois passa para o outro tornozelo. Ela é migratória, ela anda de uma articulação para outra. O paciente ele pode apresentar nessas semanas também eritema marginatum, coreia de Sydenham. São várias outras manifestações da febre reumática, mas a mais comum é a artrite. E a principal é a cardite, né? É a doença orovalvar, a doença cardíaca, que a gente costuma falar que é o sopro no coração, né? Que pode levar o paciente a ter que fazer até uma cirurgia cardíaca. Então, não é uma infecção qualquer,
É uma infecção bem específica por uma bactéria que morre com bezetacil, com uma injeção de bezetacil. Então, depois da era antibiótica, a incidência da febre reumática caiu bastante, né? Outra infecção importante, outra doença importante que a gente tem que falar é a endocardite infecciosa. Aí, o que é endocardite infecciosa? O paciente que tem furunculose, o paciente que tem uma infecção de pele, geralmente causada pelo Staphylococcus aureus epidermidis ou Staphylococcus aureus comum. Essa infecção, se esse paciente provocar por conta própria, eu já tive casos disso, a tentar retirar esse abscesso de forma não sendo médica, né? Não sendo atendido por um médico, essa bactéria ela pode circular na corrente sanguínea e se instalar nas válvulas do coração, porque é um tipo de bactéria que ela tem uma adesividade muito grande. A válvula não precisa estar doente. A bactéria ela já consegue aderir à válvula e ela consegue se multiplicar dentro da válvula do coração. E aí ela provoca uma infecção no coração e essa infecção na válvula do coração vai destruir a válvula do coração e também vai provocar um sopro. Esse paciente ele pode ter endocardite infecciosa aguda ou endocardite crônica também. Existem várias outras bactérias e outras causas de endocardite. E esse paciente ele pode evoluir também com doença cardíaca, valvular, insuficiência cardíaca, várias complicações possíveis da doença. Não é esse caso que a ouvinte perguntou. Doutor, e a nossa ouvinte, a Bruna Oliveira, de 24 anos, ela perguntou sobre a sensação de dor no coração. Se ela é real ou se é somente a tristeza que ocasiona isso e aí o cérebro faz a pessoa ter uma sensação no peito, ou como que é isso? Ela é real, ela existe, a dor no peito. Como eu falei, é uma dor, a gente tem a dor da angina estável. A dor da angina estável é essa dor progressiva aos esforços. O paciente começa sentindo fazendo grandes esforços. Depois ele começa a sentir essa dor fazendo médios esforços. A gente classifica ele, segundo a Sociedade Canadense de Cardiologia, em classe 1, 2, 3 e 4. Classe 1 é o que só esforços imensos que vão provocar a dor. E a classe 4, o paciente não aguenta nem tomar banho e já sente dor no peito. Então, existe a dor cardíaca, que é a angina estável, e existe a dor cardíaca da síndrome coronariana aguda. O que é isso? Síndrome coronariana aguda, a gente tem a angina instável e o infarto agudo do miocárdio. Essa dor também é uma dor tipo P, aperto, tipo peso, imprecisa, ela não é bem localizada, ela pode pegar tanto a região retroesternal como a região precordial, e o paciente ele pode ter falta de ar, ele pode ter cansaço, é uma dor intensa que ele nunca sentiu antes na vida, isso é importante relatar. E, além disso, ele pode ter outros sintomas, como náuseas, vômitos e sudorese. Eu já atendi um paciente que ele suou tanto, o termo técnico na medicina chama diaforese, não é nem sudorese mais, ele transpira a baldes. E eu atendi o paciente e perguntei se estava chovendo naquele dia, porque ele chegou totalmente molhado, sua muito. É um dos sintomas do infarto agudo do miocárdio. Agora, o que o ouvinte falou do coração apertar, existe também, porque o coração ele é o órgão que ele responde ao estímulo nervoso, ao sistema nervoso central e à liberação de noradrenalina, tanto ao sistema nervoso central como hormonal, com a liberação de adrenalina. E na emoção a gente tem um excesso da produção de noradrenalina e de estímulo nervoso que faz o coração contrair com mais força e faz o coração contrair mais rápido. Essa sensação é que o ouvinte está falando. É uma sensação fisiológica, natural, que não vai levar à morte, não vai levar a nada e que o paciente evolui bem. Existem as duas formas de dor. O coração, na verdade, é o órgão das emoções, né? A gente centraliza nele. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio.
O senhor gostaria de deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes? Gostaria de deixar o Facebook, a fanpage no Facebook, é @Dr. Gilberto Fernandes. No Instagram tem dr_Gilberto_Fernandes, que é minha rede social. Em breve eu vou estar com um canal no YouTube também, publicando, né? Mas aí o senhor vai divulgar na sua fanpage e no Instagram, certo? Quem quiser me localizar, pode pesquisar cardiologista Guarulhos e entrar em os 20 mais recomendados, ou entrar nos mais recomendados. Eu vou estar lá, em destaque até, né, em recomendados, e para atender o paciente. Isso é clicar no meu nome que você vai saber todo o meu currículo, todo o meu histórico, os exames que eu faço, consultório onde eu atendo. Aqui em Guarulhos eu atendo na Clinivida e na Clínica Bem Viver, né, que são duas clínicas que eu atendo aqui, que eu faço consultas. Então, o paciente tem como me localizar. E também tem meu site, que é www.drgilbertofernandes.com.br. E aí o paciente também vai me localizar, vai ver todas as minhas informações, e o site também direciona tanto para as redes sociais como para marcação de consultas e, enfim, informações adicionais, consultório. Certo, muito obrigado, doutor. Muito obrigada, doutor.